Olá, amigos! Este vídeo será muito útil, pois evitará que cometa muitos erros e perca dinheiro. Aqui estará a sabedoria, a quintessência dos meus 20 anos de experiência pessoal em investimentos e da experiência de muitas outras pessoas, meus amigos, incluindo alguns muito bem-sucedidos e ricos. Ou seja, toda a informação expressa foi testada na prática e não haverá aqui especulações teóricas vazias, apenas informação prática útil. Bem, talvez acrescente um pouco, apenas um pouco, de pensamentos filosóficos, como sempre neste canal. Isso tornará a informação ainda mais valiosa para si. Amigos, gostaria de expressar imediatamente todas as possíveis isenções de responsabilidade num vídeo sobre este assunto. Não há nem haverá aqui nenhuma recomendação individual de investimento. Qualquer investimento está inevitavelmente associado a possíveis perdas e eu, claro, como autor deste canal, não sou responsável pelas suas decisões pessoais e pelas suas ações. As pessoas inteligentes poderão extrair muitas informações úteis dos meus pensamentos, deste longo vídeo, mas aqueles que precisam de detalhes, em que ações investir, que títulos específicos comprar, não devem ficar chateados. Afinal, o que lhe interessa é, na verdade, secundário. Falando francamente, não importa em que obrigações investir a longo prazo, o que importa são as tendências gerais a longo prazo e a capacidade de enriquecer e aumentar o seu capital. No aspecto prático, para ficar rico, é muito mais importante compreender as narrativas gerais, algumas características da psicologia humana, os pensamentos que vai ouvir neste vídeo. Isto é mais importante do que saber que papel comprar e em que ativo específico apostar agora. Assim, os analistas de investimento, os gurus e os analistas não o vão tornar rico, só o pode fazer sozinho, graças ao conhecimento dos princípios básicos da economia e dos princípios básicos da educação financeira. Assim, vou começar a minha história. Por onde começar? Muitos pensamentos, tanta informação que lhe quero transmitir. Começarei, talvez, por mais estranho que possa parecer, com algumas críticas ao movimento FIRE, ou seja, ao movimento da reforma antecipada. Por que é que as pessoas ficam desiludidas com este conceito, o conceito de viver do capital desde tenra idade? Não é maravilhoso reformar-se, lucrar, ganhar dinheiro, vender o seu negócio e fazer apenas aquilo que lhe dá prazer? Uma das respostas menos óbvias à questão por que é que não é rentável soa mais ou menos assim: por que é que as pessoas cometem erros cognitivos ao compreender o que é o capital em geral? Qual é a essência do conceito de capital? A maioria das pessoas entende esta palavra apenas como dinheiro, apenas ativos financeiros, ou seja, quantos recursos monetários tem na sua conta, dos quais pode levantar regularmente 4% e viver sem trabalhar, com uma pensão condicional. Mas o capital não é só dinheiro. Isso também é uma qualificação. Isto é conhecimento, competências, capacidades, estes são recursos disponíveis. E os recursos podem ser completamente diferentes. Tempo, saúde, estes são também os nossos recursos. Por exemplo, um jovem de 20 anos tem muita saúde, muito tempo livre, mas não tem dinheiro, nem rendimentos. Qualquer homem rico, bilionário, na velhice trocaria de bom grado toda a sua riqueza material pela saúde deste jovem se tal fosse possível. Um empresário porreiro, por vezes, nem tem tempo para comunicar com pessoas próximas, não tem tempo para ligar à mãe. Mas este é um recurso muito valioso. E parte do capital total de uma pessoa. Nesta fórmula condicional, o capital é o produto do dinheiro, das qualificações e dos recursos. Ou seja, na equação condicional, o capital é igual a dinheiro multiplicado pelas qualificações e pelos recursos. Qualquer destes fatores, se for igual a zero, pode anular o nosso capital total. E cada uma das variáveis é importante, não apenas os ativos tangíveis. Cada um de vós que está a ver este vídeo tem alguma área, nicho, campo de atividade em que é melhor do que todas as outras pessoas. Por exemplo, sou um médico profissional, um cientista, estou envolvido no diagnóstico e tratamento de doenças em humanos. Alguns de vós que estão a ouvir este vídeo são engenheiros, advogados ou programadores. Alguns de vós são grandes canalizadores ou construtores. Algumas pessoas são melhores a pescar e conhecem o seu equipamento, amostras, etc.
E todo este conhecimento, competências e capacidades em conjunto determinam as suas qualificações. Voltando ao movimento da reforma antecipada. Por que é que você, na idade condicional de 35 anos, tão cedo, desistiria voluntariamente de uma parte significativa do seu capital? Isto é uma completa estupidez, a coisa mais estúpida que poderia ser feita. Por exemplo, tinha um negócio de sucesso ou uma carreira de sucesso, uma posição, ganhou algum dinheiro e, de repente, vendeu o negócio, deixou o seu emprego rapidamente e está a reformar-se mais cedo aos 35 a 40 anos. Quando está no auge das suas capacidades profissionais, quando a cota de capital, incluindo as qualificações, é máxima. Desta forma, acelerou a sua desqualificação naquela área específica que lhe permitia ganhar o dinheiro que tem para sua reforma. Ou seja, naquela área em que se sente um peixe na água. É como pegar e queimar voluntariamente parte do seu capital, deixando apenas uma parte mais pequena dele, apenas dinheiro que ainda tem de aprender a investir. De qualquer forma, as suas competências e qualificações na profissão provavelmente só desaparecerão com a idade. Perderá qualificações por razões objetivas, aparecerão concorrentes mais jovens e ágeis, e a concorrência aumentará ao longo dos anos. E se seguir o movimento FIRE, este processo também será acelerado voluntariamente por si. Este, na minha opinião, é um dos pontos fracos da ideia de simplesmente ficar sentado numa montanha de dinheiro acumulado e viver do capital. Acha mesmo que será capaz de compreender de imediato as complexidades e nuances do mercado financeiro e dos investimentos? Acha que terá tanto sucesso nisso como teve na sua qualificação principal? Estudou durante anos, décadas, acumulou essa parte do seu capital e agora quer simplesmente pegar e atropelar instantaneamente anos da sua vida, começar tudo de novo num campo completamente novo para si. É bom se tiver sucesso nos mercados financeiros. Mas a prática mostra que a maioria das pessoas não o consegue fazer e começa a perder o seu capital em vez de o poupar. Se já tem competências numa área, por exemplo, o ramo da restauração, e alguém na área da informática. E de repente um especialista em informática quer entrar no negócio da restauração e abrir o seu próprio café. Provavelmente cometerá todos os erros possíveis que podem ser cometidos no início. Provavelmente perderá dinheiro e não conseguirá ter sucesso imediatamente num novo campo para si próprio. E vice-versa. Porque o capital não é só dinheiro. O capital é também competência, qualificações, competências e ligações. O mercado financeiro, o mundo dos investimentos está estruturado de tal forma que se alguém ganha, então alguém perde necessariamente as ações caem. Pense nisso. Você, sem experiência, começa voluntariamente a competir com os tubarões do mercado financeiro, com aqueles que literalmente aprenderam isso desde a infância. E você, por exemplo, é um cozinheiro, sabe cozinhar soberbamente, profissionalmente, ou um médico que sabe tratar as pessoas. Mas para que aprendamos a ganhar dinheiro, por exemplo, na bolsa, vale a pena dedicar muito tempo e esforço a isso, conhecer algumas informações privilegiadas, aprender a analisar relatórios de empresas. E mesmo isso não o protegerá a 100% das crises bolsistas, dos cisnes negros dos investimentos. Sem informação privilegiada, sem alguma informação secreta exclusiva, não conseguirá ganhar dinheiro na bolsa durante muito tempo e de forma estável. E por que é que deve arriscar e investir todo o seu dinheiro num campo no qual ainda não compreende nada? Mesmo que algum sucesso o aguarde ao investir em ações, será mais provável que seja uma coincidência agradável, quando durante vários anos ou décadas, por exemplo, o mercado bolsista tem crescido constantemente, as cotações de todos os títulos têm crescido. Acertou em cheio, num período em que todos os índices bolsistas estão a crescer, tudo está verde, todas as pessoas estão a ganhar, mas acredite, ninguém sabe o futuro. Esta tendência pode mudar rapidamente e perderá. Ou seja, considero estúpido, um ato irrefletido, quando pensa e decide, devo reformar-me mais cedo aos 35 anos, vendendo meu negócio de sucesso, no qual tenho elevadas competências. Deixar um bom emprego, entrar em dinheiro e investir todo o dinheiro em algo que não percebe nada, não tem informação privilegiada. Se não é familiar do CEO desta empresa na qual vai investir o seu dinheiro. Sim, concordo, se é a esposa do CEO de alguma grande empresa,
uma sociedade anônima, e sabe com certeza como as coisas estão realmente a correr neste negócio, o que ele respira. Então o próprio Deus ordenou-lhe que jogasse na alta e na baixa das ações desse emitente. Ou seja, comprasse e participasse nesse negócio. Mas, na maioria das vezes, não é esse o caso. E a compreensão de todos os seguidores do movimento FIRE, o movimento da reforma antecipada, muitas vezes não se resume à compreensão do conceito, mas a uma simples saída para o dinheiro, para a parte monetária do capital, zerando as outras duas variáveis na equação do capital, ou seja, qualificações e recursos. Uma tentativa de poupar esse dinheiro depois de vender o seu negócio, investir nos negócios de outras pessoas, se não for igualmente versado nas complexidades, pode terminar sem sucesso. Esta compreensão da reforma antecipada é uma espécie de redução de. E ao construir uma carreira, no início de qualquer negócio, simplesmente não tem a parte monetária do capital, e todos os seus esforços são direcionados para o desenvolvimento de qualificações, recursos, ligações, ou seja, a parte mais valiosa do capital. Não terá dinheiro de graça no início da gestão de um negócio. Um jovem não terá dinheiro, apenas tem as suas competências, força, energia, que podem depois ser transformadas em recursos monetários, se assim o desejar. Mas isso não acontecerá de imediato. Não me interpretem mal, mas a ideia de investir em dinheiro em algum momento não é má. Só se for gerir esse dinheiro usando as suas qualificações e competências que já possui. Ou a esfera da gestão financeira está perto de si. Respondendo à pergunta se vale a pena investir no mercado de ações, comprar ações, obrigações e OUS, a minha resposta é: vale a pena. Mas com a condição de que as suas qualificações lhe permitam fazê-lo. Se tiver algo que outros participantes deste mercado não têm. Desconhecido por outras informações fiáveis, conhecimento. Caso contrário, provavelmente só perderá dinheiro. Se já tem um bom negócio que lhe traz rendimentos constantes ou uma carreira estável com um bom salário, então por que perdê-lo voluntariamente? Por que livrar-se de uma vaca leiteira que lhe traz leite regularmente? Portanto, o nosso capital não é apenas dinheiro, como muitas pessoas simplesmente acreditam. Os seus bens mais valiosos são o seu conhecimento profissional, a sua experiência e as suas ligações estabelecidas, como a sua lista de endereços. Os seus conhecimentos com pessoas úteis. Tudo isto, infelizmente, também pode tornar-se obsoleto. À medida que envelhecemos, não ficamos mais saudáveis nem mais inteligentes. Nem todos terão a mesma sorte de Warren Buffett aos 94 anos, mantendo a mente clara e uma boa memória. Por vezes perguntam-me, em que devo investir exatamente? Como devo formar o meu portfólio para que na velhice tenha um bom rendimento passivo e não precise de dinheiro? Assim, a resposta correta será, em algo maximamente simples e estúpido. Como você mesmo. Porque na velhice terá provavelmente perdido a maioria das suas qualificações, terá uma má memória e uma saúde precária. Na sua essência, será um avô ou uma avó velhos e doentes, na maioria das vezes com uma encefalopatia ligeira. E a maioria das pessoas precisa realmente de algo o mais simples possível, o mais claro possível, embora com um rendimento mais baixo, mais estável e conservador. Surpreendentemente, pode acontecer que uma simples compra de um imóvel residencial, um simples apartamento de uma só divisão na cidade onde vai passar a velhice, seja a melhor ideia de investimento. Apesar de toda a diversidade e complexidade de outros instrumentos. Não se esqueça que será estúpido, com demência. Agora olhe de fora para os seus avós. E pense que conselhos financeiros lhes poderia ter dado, no que deveriam ter investido há 50 anos. Em que é que precisavam de investir naquela época para, pelo menos, preservar o seu capital hoje? Não se trata de multiplicação, amigos. Trata-se apenas de transferir capital para o seu futuro. O único objetivo do investimento, de que falo sempre, é destinar pelo menos 10% de cada rendimento a investimentos. Este é o nível mínimo de higiene, como lavar os dentes e lavar a cara todos os dias. É simplesmente impossível descer abaixo deste nível, não é nada de grave. Aqueles que gastam tudo ou até mais, independentemente da dimensão dos seus rendimentos, continuam a ser pessoas pobres.
Já o mencionei várias vezes nos meus vídeos antigos neste canal. Por exemplo, no vídeo chamado Por que é importante ser frugal. Há ali muitos pensamentos importantes. Qual é a diferença entre mesquinhez e frugalidade? Precisa de dinheiro para ser feliz? Ou outro vídeo, por que é importante olhar para o sucesso financeiro e para a pobreza através do prisma do consumo? Neste vídeo, mostro literalmente nos meus dedos, forneço cálculos, como cada um de vós, se desejar, pode tornar-se um milionário em dólares. Numa palavra, um tesouro de pensamentos úteis que já tiveram em conta a minha experiência pessoal e a experiência de muitas outras pessoas. Acreditem, amigos, tenho muitos anos de experiência a investir em títulos através de corretoras. Não diria que foi negativo, mas como acontece frequentemente, houve perdas. Obrigado, percebi tudo. A experiência acabou por ser muito valiosa para mim, mas ainda assim, estou grato por essa experiência e por alguns erros. E hoje estou a partilhar convosco o mais valioso e íntimo, o que vos vai poupar milhões de solavancos e poupar uma grande quantidade do vosso próprio dinheiro. Bem, amigos, como se costuma dizer, quem ouve, ouça. Note que não estou a desencorajá-lo a investir em obrigações. Continuo a achar que é uma ótima ferramenta, útil. Mas nas mãos certas e com as qualificações certas, com a capacidade de saber e prever o que outras pessoas ainda não sabem. Os títulos, como todos os tipos de fundos de investimento mútuo, são essencialmente um IOU, uma promessa de alguém de devolver o seu dinheiro a tempo. Os tios assumem diferentes formas. Alguns regressam, cumprem as suas obrigações, permitem-lhe receber rendimentos. Mas em todos os momentos e em todos os sistemas, as pessoas quebraram, estão a quebrar e continuarão a quebrar promessas. Pessoas vivas e nada de humano lhes é estranho. Lembre-se disto, mesmo o emissor mais fiável pode não cumprir as suas promessas. Para diversificar uma carteira de investimentos, se vai acumular promessas de tios, seria melhor que fossem de tios diferentes. Acumule promessas de diferentes pessoas, só assim é possível distribuir um pouco mais os riscos. Se alguém não cumprir com as suas obrigações, então as perdas serão pelo menos mínimas e o golpe no capital não será fatal. Nem sequer estou a falar de esquemas fraudulentos, pirâmides financeiras e assim por diante. Deve ter sempre em mente um pensamento simples, a relação risco-retorno. Quanto maior for o retorno, maior será o risco, por norma. E vice-versa, quanto menor for o retorno, menor será o risco de perda de capital. Esta é uma regra universal e adequada para qualquer instrumento de investimento. É importante avaliar a relação risco-retorno. É por isso que os investimentos relativamente seguros não podem, por definição, ter um retorno muito elevado. Este é um axioma. E é por isso que me permito afirmar que o principal objetivo de um investidor não é aumentar o capital, mas sim preservá-lo. Ou seja, proteção contra a inflação. Se o rendimento for ligeiramente superior à inflação, ótimo, maravilhoso. Mas não se esforce por isso. Em detrimento da segurança, não se deixe levar por retornos elevados. Na tentativa de obter retornos demasiado elevados, corre o risco de ficar para trás nesta corrida condicional. O provérbio mais sábio diz: quanto mais devagar fores, mais longe chegarás. Jogar a longo prazo não implica retornos elevados, e todos os exemplos que lhe serão dados de que alguém ganhou muito dinheiro a negociar, ou investiu tudo em alguma ação, ou ganhou muito investindo em criptomoeda, ou outra coisa qualquer. Sim, alguém teve sorte temporariamente, mas isso não dá qualquer garantia de que terá sorte. Gostei muito de uma afirmação, um paradoxo. Alguém disse: a bolsa de valores é um lugar muito estranho, um vende, o outro compra, e ambos acreditam simultaneamente que têm razão. Ninguém sabe ao certo como se comportarão determinadas cotações. Pense nisso como se estivesse a jogar na lotaria. Deus nos livre de nos envolvermos em jogos especulativos na bolsa de valores, no mercado forex por exemplo, em negociações, onde vocês, investidores não qualificados, quase 100% só perderão dinheiro. Lembre-se sempre desta relação, risco-retorno.
Alguém já correu um grande risco? Bem, por amor de Deus, não inveje estas pessoas. A inveja é um sentimento destrutivo que só traz sofrimento. Também havia material interessante e útil sobre isto no canal, um vídeo chamado Por que é que parece que toda a gente à volta tem mais dinheiro, que toda a gente é mais bem-sucedida, mais rica, revela mecanismos psicológicos interessantes da inveja. Então, o dinheiro em si não tem um valor determinante na vida humana. Esta é uma ideia filosófica importante que muitos investidores, e até mesmo pessoas comuns, simplesmente não compreendem, ignoram, não percebem. Ganhamos dinheiro para o gastar. Talvez não hoje, aconteça amanhã ou daqui a 10 anos. Mas o consumo razoável, racional, a educação financeira consiste precisamente em aprender a gerir este recurso. O que é um investimento? Esta é uma transferência de dinheiro de hoje para si, mas apenas para o futuro. Todos os psicólogos começam geralmente a protestar. A síndrome da vida adiada, estas são atitudes mentalmente prejudiciais para uma pessoa. Que fiquem indignados, mas são pobres. E simplesmente não conseguem sustentar as suas afirmações com dados científicos. Tal como não conseguem refutar o facto de que se quiser tornar-se uma pessoa rica e rica, terá inevitavelmente de aprender a transferir capital para o futuro, aprender a vencer a inflação. Bem, não há outra forma. Esta é uma necessidade inevitável na vida de uma pessoa moderna. O dinheiro não é o sentido da vida, o dinheiro não é um valor absoluto, mas mesmo sem ele, nas condições do mundo capitalista, é muito difícil viver. O dinheiro dá um certo grau de liberdade. No vídeo denominado Por que é que toda a gente parece ter mais dinheiro? Revelo uma ideia muito importante, tentando derivar uma fórmula de ouro para a taxa de consumo. Ou seja, estou a falar do princípio da proporcionalidade e proporcionalidade entre as despesas e o dinheiro poupado. A racionalidade e a proporcionalidade são colocadas em primeiro plano por pessoas racionais. E isto não contradiz o que dizem os psicólogos. Não há risco de cair na armadilha da vida tardia se o princípio da proporcionalidade for rigorosamente observado. O que é uma ingestão saudável? Se o seu salário, o seu rendimento mensal hoje é, por exemplo, de $3.000 americanos por mês e gasta todos esses 3.000, então é apenas um tolo. Simplesmente não pensa no seu futuro, não vive em harmonia e de acordo com as realidades do mundo moderno. Mas, já agora, se ganha 10 vezes mais do que $30.000 por mês e gasta apenas $300, ou seja, entra em modo de poupança total, então também é um tolo, porque não está a aproveitar o suficiente da vida. Limitar-se voluntariamente a limites muito estreitos, fronteiras de consumo. Assim que começa a trazer desconforto para si, para aqueles que o rodeiam, assim que se começa a transformar numa pessoa doentia, num avarento. O critério da doença mental não está na norma do consumo, mas sim no critério da perturbação de adaptação. Como qualquer diagnóstico psiquiátrico, é feito apenas na presença de desajuste social. Estou a dizer-lhe isto com absoluta certeza como médico. O critério de ouro para fazer qualquer diagnóstico em psiquiatria, para além das manifestações clínicas, é o factor de desajuste social. Se as pessoas se afastam de uma pessoa, um marido ou uma mulher se vai embora, uma pessoa é despedida do trabalho, só então geralmente procuram ajuda de um psiquiatra. Só então pode ser feito um diagnóstico, por exemplo, esquizofrenia ou psicose maníaco-depressiva, ou qualquer outro diagnóstico grave. Enquanto não houver sinais de desajuste social, desculpem-me, caros psicólogos e psiquiatras, qualquer apoiante do movimento FIRE com uma taxa de poupança de 80 a 90% é oficialmente uma pessoa mentalmente absolutamente saudável. E não tem o direito de pendurar rótulos, condenar pessoas ou expressar as suas próprias teorias mal comprovadas. Se um paciente tem alucinações ou déjà vu e ao mesmo tempo é respeitado no trabalho, todos o apreciam e o amam. Se tem uma família maravilhosa, filhos e não tem problemas em comunicar com os outros, então isso, desculpem-me, é a norma. Se uma taxa de poupança tão elevada não impede uma pessoa e aqueles que a rodeiam de viver, não se manifesta como um desajuste social de uma pessoa, então esta é a norma, mesmo apesar da presença de esquisitices e de alguns sintomas. Afinal,
O que é uma norma mental? Normas médias de comportamento, estruturas convencionais aceites numa determinada sociedade. Ok, não vamos agora aprofundar a psiquiatria e a psicologia. Permitam-me declarar a minha posição imediatamente, cada um com o seu gosto. Não tenho uma receita rígida de como alcançar a felicidade. Como construir a sua vida corretamente, poupar ou gastar. É como comparar o branco com o molhado. Cada um com o seu gosto. A felicidade é um fenômeno tão individual que uma pessoa a sente quando poupa, e outra apenas quando gasta. Não há aqui avaliações ou juízos inequívocos sobre o que é bom e o que é mal. A principal coisa que deve compreender se aceitou o conceito de reforma antecipada é que este é um conceito filosófico que prevê algum comportamento limítrofe que pode ser mal interpretado por outros. É importante escolher uma pessoa com ideias semelhantes como seu parceiro de vida, uma pessoa que partilha as suas visões sobre a vida e os seus valores. Já agora, sobre como fazer, como encontrar o amor da sua vida, em que critério se deve focar quando procura uma pessoa tão próxima, como escolher o seu círculo social, amigos, há um vídeo muito interessante e útil no canal, que se chama Como Reconhecer uma Pessoa Decente. Ok, distraí-me um pouco do tópico principal, o tópico dos investimentos e da formação de capital. Portanto, aqui fica um pensamento muito importante. O dinheiro é importante, mas não é o sentido da vida humana, não é a parte mais valiosa do seu capital no sentido lato da palavra. O capital como conjunto de qualificações e recursos. Além disso, o dinheiro é a pior coisa que pode arrastar para o futuro, porque terá de se preocupar constantemente com o dinheiro, pensar em como a inflação não o vai devorar, diversificá-la entre diferentes moedas, escolher apenas bancos fiáveis e assim por diante. O dinheiro é a pior parte do capital e é um erro, na minha opinião, focar-se apenas no dinheiro e nos seus investimentos. Aqueles que se concentram exclusivamente em poupar dinheiro, mas se esquecem de desenvolver outros componentes do seu capital, qualificações, conhecimentos, competências, geralmente não alcançam grande sucesso. O seu capital, é claro, cresce, mas em termos reais é muito menor do que aqueles que não se concentram apenas no dinheiro. Era uma vez uma experiência muito interessante, numa das universidades dos Estados Unidos, durante as aulas de economia, um professor deu a todos os alunos $10 e disse-lhes para tentarem aumentar esse valor num mês, sem os limitar nas regras. Então os alunos tiveram de fazer um relatório sobre como agiram, o que fizeram para ganhar mais, para aumentar o valor inicial dado. Houve alunos que pensaram logo que poderiam ganhar juros com esses $10 e emprestaram esse valor a amigos durante um mês a juros, mas o valor era tão pequeno que receberam um rendimento escasso, nem sequer dólares, mas alguns cêntimos, porque o prazo era muito curto, apenas um mês. Muitos estudantes tentaram criar alguns mini-negócios, por exemplo, tendo comprado vários limões por $10, tendo feito limonada, tentaram vender essa limonada no seu campus. Estas pessoas ganhavam muito mais no final do mês, algumas ganhavam $15, outras conseguiam duplicar esse valor e ganhavam $20 a $30. E isto já era um bom resultado, pensar como um homem de negócios, não como um investidor. Mas o melhor resultado, paradoxalmente, foi obtido apenas por aqueles alunos que se abstraíram completamente desses $10 nos seus bolsos ou compraram com eles algumas ferramentas necessárias para os seus negócios. Estes alunos compraram cadernos, canetas e começaram a fazer aquilo em que são bons, ou seja, matemática, e aquilo que já tinham feito muitas vezes antes, em que já tinham desenvolvido qualificações. Começaram essencialmente a envolver-se em explicações. E, ao fim de um mês, este grupo de estudantes pôde gabar-se não só de $20 em vez dos 10 inicialmente dados, mas de vários milhares de dólares, e alguns estudantes, dezenas de milhares de dólares. Por que razão lhe estou a contar isto? Sim, a estratégia mais eficaz era simplesmente esquecer essa pequena quantia e desenvolver aquilo em que já tem competências, aquilo para o qual já tem qualificações. A forma mais fácil é converter as competências que já desenvolveu em dinheiro real, em vez de se concentrar na multiplicação e na adição de alguns % ao valor original, se tiver o conhecimento. Assim, quando as pessoas perguntam como investir uma quantia não muito grande de dinheiro, por exemplo, $1.000. Como investir 1.000 ou até 10.000?
A resposta correta é: só tem de os esquecer. Como se não existissem. Basta esquecer ou comprar com esse dinheiro o que é necessário para o desenvolvimento na direção em que se tem talento, se tem vontade de desenvolver ou já se acumulou ao longo dos anos de conhecimentos, competências. E para isso, por sua vez, é preciso perceber para que se tem essas competências. O que se pode fazer um pouco melhor do que os outros? E esta orientação profissional, infelizmente, também se torna uma tarefa bastante difícil na vida de muitas pessoas. Existem muitos exemplos em que as pessoas só aos 35 a 40 anos perceberam o que realmente deveriam fazer, os seus talentos e o máximo benefício para a sociedade. Permitam-me repetir, o capital só pode ser obtido criando alguns benefícios para a sociedade, trazendo benefícios para as pessoas. Não há outro caminho. E para preservar o capital, transferi-lo para o futuro, proteger contra a inflação, existem várias ferramentas, incluindo algumas simples e compreensíveis para todos. E quanto mais burro for, mais simples devem ser estas ferramentas. Começando com depósitos simples, títulos fiáveis, de preferência títulos do governo em vez de títulos corporativos, uma vez que a probabilidade de incumprimento do governo é muito menor do que a das empresas individuais. Metais preciosos para uma pequena parte do portfólio, imóveis com arrendamento subsequente. A ferramenta deve ser compreensível para si pessoalmente, e as fontes de rendimento devem ser óbvias. Não vou passar horas a falar sobre diversificação agora. Tenho a certeza que muitos já ouviram falar disto. Não coloque todos os ovos no mesmo cesto, o ideal é diversificar entre diferentes classes de ativos. Mas repito mais uma vez, se o seu objetivo é a reforma, então tenha em mente, na velhice será burro, ficará tonto, provavelmente com demência, e será difícil gerir o seu capital investido em alguns instrumentos arriscados ou voláteis. Eu, pessoalmente, gosto muito da classe de ativos simples de imóveis residenciais e arrendamentos de longa duração. É residencial, não comercial, o que por um lado tem uma maior rentabilidade, mas exige essencialmente atividade empreendedora, mais atividade. Tal como o arrendamento de imóveis residenciais a curto prazo, ou seja, alugá-los por um dia, tudo isto é um tipo de negócio que lhe exigirá muita energia e força, e não terá tanta delas na velhice. Pergunta: onde comprar imóveis? Resposta: onde planeia viver na velhice ou utilizar realmente o capital, viva dele. Não vale a pena, por exemplo, se vive em Espanha, comprar imóveis nos Estados Unidos ou no Havaí. E vice-versa. Eminência. Os primeiros são muito difíceis de voar, inconvenientes de gerir. Não conhece as leis locais, os métodos de tributação e assim por diante, será difícil para si entrar e sair de inquilinos, e externalizar tudo isto, delegar, isto reduz muito o rendimento do arrendamento e traz muitos riscos inesperados. Consequentemente, isto reduz a atratividade de tais investimentos. Se planeia viver nos Estados Unidos, então, por favor, compre nos Estados Unidos. Mas se vive, por exemplo, em Paris, França, ou numa pequena cidade, na Alemanha ou em Itália, então compre apenas lá. Onde planeia viver, há um lugar melhor para escolher um imóvel para arrendar. O facto é que o rendimento do arrendamento de imóveis residenciais geralmente proporciona cerca de 1,3 do salário médio na região, na cidade onde arrenda esse imóvel. Ou seja, mesmo que viva num país pobre, por exemplo, na Nigéria, e alugar um imóvel residencial lhe rende um rendimento de apenas $100 por mês em moeda local, isto é muito pouco. Então, por alguma razão, nessa cidade, nesse país onde vive, pode viver pelo menos meio mês com esse valor. Quanto mais baixo for o rendimento da população, mais pobre é o país, mais baratos são os imóveis e mais baratos são os bens e serviços. Por isso, escolha você mesmo a cidade e a região onde vai viver, onde sabe tudo e onde é simplesmente conveniente gerir imóveis. Alguns consultores de investimento podem criticar esta abordagem. Dizem que as rendas estão baixas, os imóveis residenciais também podem baixar de preço e estes investimentos podem perder para outro tipo de ativos. E concordo, sim, no curto prazo 1 ou 2 anos, especialmente com uma moeda forte, o imobiliário pode baixar um pouco de preço. Mas durante muito tempo 10, 15,
20 anos a falta de movimento é tão ativa, ou talvez haja uma tendência significativa. Se em que ano de grande inflamação não sai, depois, no próximo ano, surpreendentemente, há uma criança de 2 anos, e no meio da longa viagem, falta de mobilidade, especialmente se o local da seleção legalmente, é algo comum de utilização a longo prazo. Tovar, que tem um longo historial de experiências e é praticamente ineficaz. Muito prático nos dedos. Idealmente, se pudesse ser, o melhor investimento seria comprar arroz, farinha, açúcar, carne, peixe, etc. Mas isso não é possível, são rápidos e muito desportivos. A melhor coisa, a mais lenta de todas, é claramente insuficiente. Depois tem uma sala feita de pedra e metal, o que por si só é uma proteção física contra infecções. E para além da infecção, ganha uma pequena parcela, talvez, devido à falta de movimento na área. Obviamente, as análises de calor, investimentos críticos em inatividade, estudam e demonstram bacias hidrográficas nominais. Talvez deva comprar e alugar um apartamento se comprar papel moeda ou tiver um depósito e receber 2% nominais mais elevadas na minha conta. E muitas pessoas argumentam que o diabo está a tentar usar dígitos nominais. Mas um momento importante não é compreendido. No caso de um depósito ou de uma lista longa, nomeamos a coisa com rendimento nominal, rendimento em papel impresso. E não é um facto que os depósitos levam sempre à inflação. Houve tempos em que os instrumentos longos tocavam a inflação. E no caso do apartamento mais a inflação, ganha-se outro bônus extra sob a forma de renda. Acessibilidade. É impraticável distinguir este bônus da acessibilidade nominal de quaisquer instrumentos de longa distância que, de outra forma, não teriam aumentado a inflação. Um instrumento longo e caro é um abrigo por alguns dias, e um abrigo caro para pessoas vivas, como é sabido, todas apressadas e antes disso apressadas. Mas o apartamento ainda pode ser aquecido? Procura a amortização, as reparações, pode começar uma guerra, um apocalipse. Tudo isto é verdade. Claro que não existe desporto, todos os investimentos estão em risco. Mas se analisar a situação de risco-perfil, há uma enorme falta de movimento em qualquer país, esta é uma das melhores ferramentas de investimento, foi, é e sempre será. Um dia, a este propósito, cita Mark Twain, que disse, compra em terra, ela já não se produz. Esta característica é protegida e tem sempre um preço. O próximo teste importante, característico para a sobrevivência a longo prazo, para ferramentas favoritas com uma saída regular transporte adicional. Dívida objeto de investimento em 2 partes, Corova pensa em ti todos os dias, 1 ou 2 leites, e tens de estar absolutamente, completamente, como neste momento ela está na corrida. Isto são todos dígitos virtuais. Digamos que ela vai custar 3 cêntimos ou 30 milhões de dólares, não está nada preocupado, vai ter sempre leite. Existe um meio termo na sua cidade, não há mobilidade suficiente e espaço de armazenamento caro, mas há um nível e preços tão elevados, tudo está bem, bem como não muito rápido em todo o caminho. O meio termo para o dia este é um apartamento de betão, recebe-se do senhorio. Pode ver-se como pão mínimo, produtos básicos, roupa. As noites douradas não estão lá, o meu nome exiliu falta de mobilidade dos investimentos. Mesmo nos cenários mais apocalípticos, a falta de mobilidade ainda não é aparente, ao contrário das longas listas e provocando derivados, como os chamados instrumentos não estéreis. Há um sabão muito importante que muitos não se lembram e não compreendem. Há um cheiro estranho, mas há outra variante, o dinheiro. Algumas pessoas utilizam a expressão pote apaixonado, mas eu conhecia esta palavra e não a utilizava para investimentos. Não há uma falta completa de potência aceitável. Qualquer investimento irá beneficiá-lo a si ou a sua atividade, tanto mental como fisicamente. Não são investimentos 100% passivos. Mesmo os depósitos simples não representam um investimento 100% positivo. Precisamos de colocar os pés no banco, sentarmos-nos, observar, abrir a porta, abrir o armazém e enchê-lo. E mesmo que faça tudo isto remotamente, no seu smartphone,
Precisa de ter recursos mínimos, para evitar distrações desnecessárias e viver com mais tranquilidade. Tabelas de procentivo, reinvestir e depositar. Além disso, é sempre uma questão de saber se o banco estava fechado e não recebemos dinheiro, reequilibrar o dinheiro entre várias contagens e bancos. Nem sequer falo dos cálculos dos corretores e dos investimentos em papel moeda. É importante separar rapidamente os trimestres da empresa, para acompanhar a sua estabilidade. É preciso deixar claro que os seguidores corretores usaram a sua relação. Não é 100% satisfatória, custo mínimo de poder moral possível, pratos inusitados e inusitados. Nem sequer estou a falar de alugar imóveis. O processo de encontrar inquilinos, as reparações contínuas na propriedade, a monitorização do pagamento atempado dos serviços públicos. Isto está apenas no papel, a vida do locatário parece tranquila e fácil. Na verdade, muitas pessoas acham mais fácil trabalhar um dia tranquilo no escritório do que alugar um imóvel a alguém através de um contrato de arrendamento, assumindo 1 milhão de pequenos e grandes riscos associados. Tal como não existe dinheiro fácil em princípio, não existem instrumentos de investimento 100% passivos. Amigos, neste vídeo tentei não tomar qualquer posição, não vos impor a minha opinião, mas ao mesmo tempo expressei alguns pensamentos muito úteis que serão úteis para muitos. Também haverá céticos que dirão que todos estes investimentos são um completo disparate. Tipo, viver o dia de hoje e não pensar, aconteça o que acontecer. E eles, se calhar, também têm razão à sua maneira. Como já referi, no vídeo antigo chamado Qual é o Sentido da Vida, os significados da vida estão constantemente a mudar para nós. E em geral, tudo na vida flui e tudo muda. Hoje, enquanto é jovem e cheio de energia, tem um sentido na vida, amanhã envelhecerá e as suas prioridades também podem mudar. Se amanhã os médicos lhe disserem que lhe diagnosticaram, por exemplo, um tumor maligno de 3º ou 4º estágio, que lhe restam aproximadamente 3 anos de vida, deve concordar que a sua atitude em relação aos investimentos e à vida em geral mudará muito nestes 2 a 3 anos. Tal como não existe um único sentido de vida para todos, não existe uma única estratégia de investimento que seja universal e uniforme para todos. Algumas pessoas gostam de risco e impulso, pirâmides financeiras, opções, instrumentos de risco no mercado de ações, enquanto outras preferem instrumentos mais conservadores, metais preciosos ou imóveis, mas a ideia principal, parece-me, é a que lhe quis transmitir hoje. Houve algum alargamento da sua compreensão do conceito de capital e do capitalismo em geral. Para não perder tempo, não tente multiplicar os pequenos valores que tem disponíveis, mas tente aumentar o seu capital em detrimento da parte mais valiosa do mesmo, as qualificações e competências já disponíveis. Obrigado pela atenção e até breve.